Boa tarde, amigos da Força Sindical, da Federação dos Contabilistas do Paraná. Eu recebo com muita satisfação, muita honra, a possibilidade de falarmos um pouco sobre a reforma trabalhista e também, especificamente, sobre as questões relacionadas à contribuição sindical. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre momentos históricos que o Brasil passou até chegarmos a esta questão específica da reforma trabalhista. Muito se diz no Brasil que a reforma trabalhista ela vem para modificar a história do direito do trabalho, para dar mais direitos aos trabalhadores e para valorizar os sindicatos. E nós vamos verificar que talvez a reforma não tenha bem tido estes objetivos. E eu começo dizendo que no início do século passado, nós tivemos uma porção de greves no Brasil e essas greves traduziram uma necessidade de que os trabalhadores passassem a ter algum tipo de direito, de reconhecimento de direitos, que foram conquistados depois através da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. Pois bem, a CLT, na verdade, foi uma reivindicação dos trabalhadores, atendida pelo sistema jurídico, político, e que foi sendo adaptada, alterada durante muitos e muitos anos, até que em 67, esta CLT foi alterada no que diz respeito à estabilidade dos trabalhadores para conceder um sistema novo, que era o sistema do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quebra, portanto, o direito, a garantia que os trabalhadores tinham em relação ao sistema da estabilidade por tempo de serviço. Aí veio a Constituição de 88, uma Constituição democrática que traduz direitos importantes para os trabalhadores, dá uma certa estabilidade ao movimento sindical. Posteriormente vem a Emenda Constitucional 45 de 2004, que amplia a competência da Justiça do Trabalho nas questões relacionadas ao acidente do trabalho, aos conflitos sindicais e à questão do dano moral especificamente. Até que nós temos então a vinda da reforma trabalhista em 2017. Essa reforma trabalhista ela foi gestada especialmente nos ambientes patronais. Posso dar aí como um exemplo aquele documento que a Confederação Nacional da Indústria fez, que se chama 101 Propostas para a Modernização Trabalhista. Esse documento é uma espécie de documento-chave que estipulou algumas regras, algumas propostas para modificar a legislação trabalhista. E em 2017, o ano passado, houve, digamos assim, um clima favorável do ponto de vista político, né, a fragilização dos movimentos sociais, fragilização dos partidos políticos de esquerda, no sentido de que, então, o Congresso Nacional se sentiu habilitado para fazer essa reforma. Qual foi o principal tema da reforma? Foi a questão de fazer com que os sindicatos, de alguma forma, tivessem uma perda de importância no sentido da sua credibilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente diz de algumas questões que foram retiradas dos sindicatos, está lá aquele momento fundamental para o trabalhador, que era a homologação da rescisão contratual. Era um momento em que o sindicato, muitas vezes, tinha um contato com o trabalhador. Esta regra, que era muito antiga, foi retirada, não é mais obrigatória no nosso sistema trabalhista. Retirou-se também uma questão que era importante, que o TST havia criado, havia constituído, havia registrado, da ultratividade das normas coletivas, ou seja, que as normas coletivas poderiam manter-se mesmo após o seu término. Isso era uma espécie de reconhecimento de que o trabalhador não perdia direitos pelo simples fato do sindicato não ter conseguido fazer a negociação coletiva. Mas a questão que chama mais atenção é a questão da contribuição sindical. E eu vou tentar explicitar aquilo que eu acho e que alguns juízes acham e que a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho acha, que é como essa contribuição sindical ela tem, digamos assim, uma explicação mais objetiva, mais importante do que muitas vezes vem se dizendo de que a contribuição sindical acabou. E eu começo dizendo que a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, essa lei, especificamente, ela diz que a contribuição sindical, que era obrigatória, ela passou agora a depender de uma autorização prévia e expressa dos trabalhadores. Pois bem, o que isso quer dizer em primeiro lugar?
Se ela depende de uma autorização prévia e expressa, quer dizer que, ainda que o trabalhador não autorize que a empresa faça esse desconto, o trabalhador continua como devedor da contribuição sindical. E esse parece que é o primeiro ponto importante para a gente citar, que a contribuição sindical, ela depende de uma autorização para ser descontada da folha de pagamento perante a empresa. Mas se o trabalhador não autoriza, ela continua sendo devida pelo sindicato, e o sindicato aí teria mais dificuldade de cobrar o trabalhador, via boleto, via desconto em conta corrente, se desconta do trabalhador associado ou não associado. Então a primeira questão importante é que não acabou a contribuição sindical obrigatória, apenas é que se exige agora uma autorização do trabalhador, prévia e expressa, para que haja o desconto pela empresa na folha de pagamento. O segundo ponto importante é que, se essa autorização prévia e expressa, ela precisa ser individualizada. O trabalhador precisaria apresentar perante a empresa esse documento, seja ele associado ou não associado ao sindicato, ou se essa autorização poderia ser feita coletivamente. Talvez essa seja a questão mais importante. Eu diria, na linha daquilo que está previsto no enunciado número 38 da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, agora nesse encontro que foi feito ano passado, é que basta para esse desconto, uma assembleia da categoria onde se decida que os associados e os não associados podem ser descontados dos seus salários nas empresas, bastando para isso a informação desta assembleia da categoria transmitida para o setor de recursos humanos das empresas. Portanto, isto se baseia naquele princípio de que a assembleia da categoria ela é extremamente poderosa. Pode, por exemplo, na questão das negociações coletivas, estabelecer a sugestão de criação de direitos. Pode, em algumas circunstâncias, negociar direitos, modificar direitos. Portanto, a assembleia da categoria sindical dos trabalhadores, ela é e continua sendo um instrumento altamente poderoso de criação de direitos. E, portanto, nada mais justo, nada mais regular de que essa mesma assembleia autorize que haja o desconto na folha de pagamento dos trabalhadores, associados e não associados, relativamente à contribuição sindical. E a empresa poderia eventualmente se recusar a fazer esse desconto, argumentando que esse desconto deveria ser individual e não coletivo? Penso que não. A própria CLT, quando ela fala na contribuição sindical, ela diz que determinada, solicitada a autorização pelo desconto pelo trabalhador, a empresa ela tem obrigação de fazer esse desconto sem discutir se isso é justo ou não é justo. Portanto, me parece que as empresas não poderão, em momento algum, se recusarem a fazer o desconto sob o argumento de que essa autorização deveria ser individual e expressa, porque a autorização coletiva feita por assembleia, ela é uma autorização coletiva, é uma autorização expressa e atende o interesse dos trabalhadores que formam a categoria. É bom a gente sempre lembrar que no nosso sistema da unicidade nós temos um sindicato para cada categoria e a categoria tem a representatividade que é dada pela Constituição Federal. Portanto, essa assembleia da categoria ela é suficiente, ela é legítima, ela é constitucional para dar essa autorização para esse desconto. Pois bem, esse procedimento que os sindicatos poderiam e deveriam tomar das assembleias que autorizam fazer isso do ponto de vista de toda a categoria ou eventualmente numa empresa específica, né, que se faça uma assembleia perante os trabalhadores de uma empresa específica e essa autorização seja também abrangendo os associados e não associados, isso pode eventualmente receber uma discussão. Que tipo de discussão pode dar? É se há algum óbice a esta reforma trabalhista no que diz respeito à regularidade dos dispositivos que trataram da contribuição sindical. E aí eu passo a um segundo momento da minha exposição, que não é mais simplesmente da parte prática do desconto, mas é para questionar a reforma do ponto de vista da sua alteração. E eu penso
que tem dois pontos aí que são vitais. O primeiro deles é que a reforma trabalhista, no que diz respeito à contribuição sindical, ela violou um princípio que é básico, que é baseado na questão da formalidade da alteração legislativa, porque a contribuição sindical ela é um tributo, é uma verba de natureza parafiscal. Tendo natureza tributária, ela só poderia ser modificada por intermédio de uma lei de natureza tributária ou mesmo de uma alteração constitucional, porque o imposto sindical, a contribuição sindical está prevista no artigo 8º também. Então, não poderia, do ponto de vista formal, ter havido essa alteração por uma lei ordinária como foi a reforma sindical. Do ponto de vista material, há uma questão mais grave, que é a seguinte: quando se fez a reforma e não se pensou ou não se examinou, uma questão fundamental é de que a contribuição sindical ela não é apenas para os sindicatos. Ela é para os sindicatos, para as federações, para as confederações, para as centrais sindicais, e 10% da contribuição sindical dos trabalhadores ela vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que por sua vez é a responsável pelo seguro-desemprego, por aquelas questões que são relacionadas à melhoria das condições de aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores. Portanto, é uma verba de natureza pública, que foi aparentemente desenvolvida através de uma reforma que não levou em conta que essa verba orçamentária, para ela ser retirada, ela precisaria daí de ter uma outra lei que estabelecesse uma outra fonte de custeio. Quando em 2016 se estabeleceu os tetos, os limites dos gastos públicos, se disse que durante 20 anos não se pode tirar nenhum tipo de verba orçamentária sem que para isso se estabeleça a fonte de custeio específica. Portanto, do ponto de vista material, ao se tentar retirar essa verba da contribuição sindical, não se retira simplesmente dos sindicatos, mas se retira também dos trabalhadores uma verba que seria necessária para o custeio, especificamente do seguro-desemprego e das questões relacionadas à melhoria das suas habilidades profissionais. Note-se, a contribuição sindical dos trabalhadores são 10%, da contribuição sindical patronal são 20%. Portanto, são valores muito altos que, hipoteticamente, ficaram desvirtuados com essa dificuldade que se criou na questão do recolhimento da contribuição sindical. Eu gostaria de dizer que os trabalhadores, os sindicatos, as empresas, têm que ficar firmes no sentido de que a contribuição sindical ela é importantíssima para fazer com que o sindicato possa desenvolver as suas atividades vitais no mundo capitalista, onde o único interlocutor entre a empresa e o trabalhador é o sindicato. Quer dizer, o sindicato é a figura central nesse mecanismo de compreensão do papel do trabalho, das dificuldades do trabalho. E a partir do momento que nós demonizamos, amesquinhamos o sindicato com a retirada da contribuição sindical, nós estamos diminuindo, nós estamos retirando um interlocutor importante nesse mecanismo de aperfeiçoamento das relações de trabalho. Eu estou convencido de que essas ações diretas de inconstitucionalidade que se encontram para serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, são em torno de uma dúzia, elas terão um encaminhamento no sentido de garantir que essa contribuição sindical continue podendo ser cobrada e que isso possa ser feito em relação a esse sistema das assembleias coletivas que possam autorizar esse desconto. Eu lembro aqui, quando veio a Constituição em 88 e foi criado lá no artigo 8º o regime da substituição processual, que num primeiro momento se falava que o sindicato, quando ele fosse substituir processualmente os trabalhadores, ele teria que ter autorização expressa dos trabalhadores, que ele teria que receber uma relação de todos os trabalhadores que estavam pedindo os direitos. Isto, num primeiro momento, foi para dificultar a substituição processual. E hoje, nós todos sabemos que a substituição processual, pela qual o sindicato entra com uma ação em nome próprio para defender interesses dos trabalhadores, não precisa relacionar os trabalhadores e também não precisa de autorização dos trabalhadores, porque isso já está contido na Constituição Federal. Penso que esse regime de luta pela que a contribuição sindical possa ser descontada, ela se integra num sistema pelo qual o trabalhador
especialmente nós estamos falando da contribuição sindical dos trabalhadores, a contribuição sindical ela continua existindo, ela não desapareceu. A única dúvida que existe é se precisa dessa autorização ou não. Se o trabalhador não autoriza individualmente ou não autoriza pela Assembleia, ele continua devedor dessa contribuição sindical. E aí, esta cobrança trará dificuldades para o sindicato, que terá que entrar com uma ação para os trabalhadores. Por isso que, no momento em que a autorização vem da Assembleia e há essa quitação em relação ao trabalhador, garante a ele que ele não será devedor dessa questão, ele não será objeto de uma ação depois do sindicato para fazer essa cobrança. E eu concluo essa questão da contribuição sindical, lembrando que muitas vezes se fala que a contribuição sindical ela é necessária apenas para os trabalhadores associados, que ela não deveria ser cobrada dos trabalhadores não associados. Muitos de nós esquecemos de lembrar que desde 67 a negociação coletiva ela atinge não só o trabalhador associado, mas também ela é atingidora dos trabalhadores não associados. E esses trabalhadores não associados, que eventualmente não se vinculam ao sindicato, têm as vantagens da negociação coletiva e continuariam tendo, por causa da contribuição sindical, que era o único vínculo que estabelecia algum tipo de ligação entre o trabalhador não associado e o sindicato. Há uma corrente de pensamento que está dizendo que se entender que o não associado ele está desvinculado, desobrigado de pagar a contribuição sindical, ele também deixaria de receber as vantagens da negociação coletiva, porque se trata de uma cláusula rebus sic stantibus. A teoria da imprevisão, que é uma questão jurídica complexa, diz que quando mudam as condições de fato, o direito deve mudar. Então, se o trabalhador não associado ficar excluído da condição de pagar a contribuição sindical, poderá se dizer também que ele deixa de ser beneficiário das normas coletivas. Portanto, penso que o trabalho da Federação dos Contabilistas, o trabalho da Força Sindical, no sentido de insistir para que a contribuição sindical continue sendo cobrada, que essa autorização venha via Assembleia Geral, é um mecanismo de garantir que o sindicato possa desenvolver suas atividades e que traduza um movimento de resposta àquilo que vem vindo pela mídia, por setores mais conservadores, de que estrangular o sindicato pela via da retirada da contribuição sindical pode reduzir a força dos trabalhadores. Penso que no momento que se exige que a lei seja cumprida, que a Constituição seja cumprida, que a contribuição sindical seja efetivamente descontada dos trabalhadores, nós estamos fortalecendo o movimento sindical e dizendo que o direito do trabalho continua vivo, mais do que nunca, e com algumas dificuldades momentâneas que serão superadas ao longo do tempo. Muito obrigado pela oportunidade de ter me manifestado nesse importante Congresso dos Trabalhadores e dos Empresários e dessas entidades, Federação dos Contabilistas e Força Sindical. Muito obrigado, boa tarde.